são gerados, nascidos numa terra, né? Gene de gerado e inde de independente, né? Dessa terra. Ou endo, inde de endo, né? De próprio desse lugar. Então os próprios indígenas dizem, não, a gente não é índio não, a gente é indígena, né? Índio é como chamaram a gente se reconhece como indígena. Mas tem uns que falam que tá tudo bem chamar de índio, então também não precisa levar isso tão a sério. Depende de com quem você está falando. Respeito, isso é respeito. Né? Respeitar a forma como a pessoa gosta de ser identificada, de ser reconhecida. Né? Isso é muito importante. Então, pessoal, eu queria, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, nossos amigos saguis chegaram aí na área, a gente não vai oferecer nada para eles, porque a gente sabe que o lugar deles é na mata, a gente não quer atraí-los para próximo da área urbana. Né? Inclusive, um parêntese aqui, ó, alimentar animais silvestres é um crime ambiental, tá, pessoal? E caraca. Prejudica ele. Você está prejudicando o próprio. Inclusive o saguís, tá, gente? Até aproveitando, porque ele é um problema ambiental aqui pra gente em Paraty, tá? Ele não é uma espécie nativa. Esse saguizinho aqui, observa bem ele, tá vendo? O tufo branco que a gente chama, ele não é nativo aqui da nossa região. Ele é mais da região ali do Nordeste. E ele veio para cá, como ele não tem predador, porque os topos de cadeia estão em declínio, né? Então onça, jaguatirica, então ele não tem predador e ele preda os nossos pássaros nativos, tá? Às vezes nem para comer, né? Tem registro de muita predação. Eles pegam, entram no ninho, jogam o ovo fora, matam o bicho e nem comem. Então, o que a gente pode fazer para não agravar esse problema é, primeiro, não interagir, não dar comida e ter a consciência que ele não é um bicho nativo, é um bicho que ele está se aproveitando da transformação que o homem trouxe, então ele está se aproveitando da nossa presença aqui em Paraty. Tanto é que na área de mata vocês não veem ele, tá? Mata fechada você não vê esse tipo de sagui. E por conta disso também o sagui original nosso, ele está cada vez mais raro, mais para cima das matas. Então, o turista olha, acha bonitinho, nossos avós acham bonitinho, bota banana, mas agora vocês têm informação, tá? Não alimentem, não estimulem esse animal tá perto das residências. Ele é parecido, a cara é preta, tem o sagui, por exemplo, em extinção, como o mico-leão dourado, tem uma série de saguis que são nativos. Esse aqui foi o que mais se adaptou aos centros urbanos. Tanto é que você vai no centro do Rio, tem esse sagui. Olha lá pra onde eu moro, já apareceu um macaco branco. Oxi. Esses aí provavelmente pode ser um albino, mas tem muito. Hoje em dia tem até pesquisa, um guarda-parque que ele está fazendo pesquisa de muriqui, que é o maior primata das Américas, né? E a gente já achou presença dele aqui na nossa região. Mas aonde? Lá em cima. Lá em casa tem uma caverna, nas cavernas mora um morcego branco. Aí, olha quanta informação que a gente tem, tá vendo? Por quê? Porque esses nossos pais, nossos avós, eles têm um conhecimento sobre esses bichos, como a gente estava comentando, e a gente tem que trazer para uma outra perspectiva, uma outra ideia, né? Eles tinham que ter o conhecimento para caçar, para se alimentar deles, porque não tinha geladeira. Então, a comida que você conseguia para hoje, já pesquei 10 quilos de peixe. O que eles faziam se você não tem geladeira? Você distribuía o peixe. Então, todo mundo comia aquele peixe. Só que no dia seguinte ia ter peixe? Não, né? Então, a necessidade era outra. Hoje em dia, a gente tem o freezer, a gente tem o Carlão, a gente tem uma série de subterfúgios que não precisa mais caçar. Então, caçar não é mais uma maneira correta de subsistência. Hoje em dia, não precisa mais. Mas a gente tem que considerar que antigamente era. Então, eu gosto de falar, que minhas filhas me ensinaram a falar, não é para lacrar a geração anterior. Falar, vocês estavam errados. Não, eles conviveram da maneira que o tempo permitia. Hoje, não. Então, hoje a gente pega esses conhecimentos que você tem. Por exemplo, já me trouxe duas coisas que eu nunca ouvi falar, né? Mas eu não duvido, aliás, tenho certeza que seja verdade. E trazer isso para o conhecimento diferente, conhecimento dentro da escola. Olha, vocês sabiam que tem, por exemplo, ali em cima tem uma escola, gente, de gente de outras cidades, provavelmente Rio, São Paulo, que estão vindo aqui conhecer essa mesma aula que vocês estão tendo, só que com uma diferença. Eles vivem num ambiente completamente diferente. Eles nunca viram um tatu, nunca viram uma paca, nunca viram um morcego. Provavelmente, tá? Eu sou de São Paulo, da capital, eu estou falando porque eu sei que é assim, é outro ambiente. Isso aqui é outro mundo para eles. E olha o quanto conhecimento que a gente tem. Isso é importante, tá? Um conhecimento que não, se, por exemplo, você não falar para os seus filhos, ele vai se perder. Agora, se você for para uma universidade, por exemplo, transformar esse conhecimento em acadêmico, ele pode virar um livro. Alguém que nunca tinha descrito um morcego branco, né? Até que veio alguém, foi para uma universidade e catalogou aquele bicho
né, a gente estava falando sobre o Sambaqui, tem tanta informação aqui embaixo dos nossos pés, por que a gente não sabe mais? Porque não tem pesquisa, né? E a pesquisa começa com esse ambiente aqui, o ambiente escolar, que depois vai passar para um ambiente acadêmico, e vocês vão gerar informação e riqueza, né? Outro tipo de riqueza, né? Como você estava dizendo, que às vezes é mais importante que só dinheiro, né? Riqueza de cultura, riqueza de a gente valorizar quem veio antes. Porque, gente, se a gente está aqui hoje, nesse momento, é porque a gente tem que valorizar a nossa ancestralidade, porque é daí que veio tudo. Se a gente tem um celular na mão hoje, isso aí é uma construção histórica, né? Alguém teve que primeiro usar a eletricidade, alguém teve que inventar a tela, alguém teve que inventar. Então esse conhecimento vai sendo somado para hoje a gente ter o mundo que a gente vive. Isso não para. Vocês vão dar o próximo passo, né? A partir de todo o conhecimento adquirido aqui que vocês estão recebendo, para dar o próximo passo, inventar a próxima tecnologia, o próximo conceito do que é certo e que é errado, né? Então, eu contei uma história aqui, eu só vou repetir ela rápido, porque ela está na minha cabeça há algumas semanas, do cavalo. Eu contei para 2 alunos aqui que me perguntaram como fazia para ser guarda-parque. E eu falei que meu avô, que era muito, como ele não tem oportunidade de frequentar a escola, ele falava muito na oralidade, que é assim que você transmitia, né? Esses povos transmitiam conhecimento, na oralidade. E muito dele chegou até hoje, né? Não tem escrito, mas tem na oralidade esse conhecimento. E ele me falava o seguinte, oportunidade na vida, seja para você ser um jogador de futebol, ou para você ser um pesquisador, um professor, um empresário, seja lá o que for, é como se fosse você estar numa praia deserta e passar um cavalo selvagem, que é a única maneira de você te tirar daquela praia deserta. Primeiro, se você não prestar atenção, você não vai ver o cavalo passar. Ele vai passar e vai embora e você não pegou o cavalo. Segunda coisa, você tem que olhar o cavalo, você tem que estar pronto para pular no cavalo. E quem já montou um cavalo aqui sem sela sabe o quanto é difícil montar um cavalo sem sela. Então, se você nunca se preparou, nunca montou, nunca tentou, na hora que o cavalo passar, você pode ver e pode não pegar. E a terceira e última é a coragem, porque você pode ver o cavalo, você pode estar preparado para pular em cima do cavalo, mas naquele momento faltou a coragem. Ah, não é para mim. Não, minha família, nunca ninguém estudou, nunca ninguém fez uma universidade, nunca ninguém se interessou por isso. Não é para mim. Isso é um medo que te trava e você não vai pegar o cavalo. Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui, muito bem feito, parabenizar vocês pela atenção desde o início, tá? E o respeito, porque essa atenção demonstra respeito, vocês estão se preparando, né? Vocês estão se preparando para na hora que o cavalo passar, vocês poderem abraçar ele e fazer o que vocês quiserem da vida. Ninguém está pedindo que vocês se tornarem ambientalistas, nem historiadores, nem museólogos, nada. A gente está pedindo para vocês serem cidadãos mais conscientes, tanto na parte ambiental quanto na parte cultural. E agradeço muito a vocês aí de aproveitar esse momento para agradecer a atenção de vocês aí. Lembrar que esse preparo, né, esse estudo,